tem muita formalidade, a apresentação é curta, a ideia é que a gente possa realmente privilegiar aí as dúvidas de vocês. Eu vou passar a palavra para a Vânia, que é a nossa presidente do Conselho Deliberativo, depois eu entro com a minha apresentação. Eu vou fazer a primeira parte da apresentação e nos dados financeiros, de investimento, eu passo a palavra para o Jorge. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na primeira assembleia, né, de vocês, né, dos seletistas do FIOPREV. E eu acredito que durante esse processo, acho que vai ser muito bom esse encontro. Acho que como foi a nossa experiência na retirada do RJU, com vocês também, eu acho que essa aproximação, esses esclarecimentos, apesar da gente ter o conselho, representantes, né, na mesa, mas é um processo com seus calendários, seus tempos, né? A gente tem formalidades a serem cumpridas, né? Com a Previc. Então, acho que esses encontros, acho que a partir de agora, acho que vai ser um dos primeiros. Eu acho bem interessante a gente, além das reuniões do CD, que tem sido, né, quase mensalmente, a gente tem se reunido, a partir de agora, acredito que essas assembleias também serão importantes, tá? Então, boa tarde a todos, espero que seja bem proveitosa a reunião. Bom, eu não sei se todos estão conseguindo assistir, só antes, além de Vânia e eu, o Jacques, nosso diretor administrativo financeiro, para quem ainda não conhece, meu nome é Carlos Magno, eu estou superintendente do FIOPREV. Como Vânia disse, não à toa é a primeira reunião, porque a ideia é que a gente repita a experiência nossa anterior no processo de retirada do plano RJU, que alcançou os servidores da Fiocruz, e a gente possa, então, eu tenho que me posicionar aqui para não dar chiado, e que a gente possa, ao longo do processo, fazer outras reuniões na medida em que o processo vai caminhando. Vocês vão ter uma ideia aqui do que já aconteceu até então, do que serão os próximos passos, e a gente também agregou algumas informações de patrimônio, do resultado de investimentos que o Jacques vai apresentar. Carlos, Pois não? a apresentação vai estar disponível? Sim, boa pergunta, Marcos. Até antes de tudo, eu quero agradecer também aos outros membros do Conselho Deliberativo e Fiscal que estão aqui, a todos vocês que aqui vieram, a direção da Fiotec, que gentilmente nos cedeu a casa, o espaço, e também ao nosso companheiro Jorge da Asfoc, que veio fazer a gravação da apresentação, porque aí quem precisar, a gente vai deixar disponível no site do FIOPREV, a gente está abrindo um banner lá, retirada de patrocínio do plano CLT, onde a gente vai deixar disponível toda essa apresentação. Todas que forem acontecendo, todo documento a gente vai colocar à disposição para acesso aos participantes do plano CLT. Okay? Obrigado. Para saber se copia ou não. Não precisa. Tá bom? Obrigado, Marcos. Deixa eu ver se aqui eu corro menos risco. Já consegui. Bom, esse slide a gente mostra aqui como foi até então, tem 2 slides sobre o andamento, esse andamento do processo de retirada do plano CLT. Na verdade, ele se efetivou aqui ano passado, quando a gente conseguiu eleger os conselheiros representantes do plano CLT. Por que isso? Porque com a retirada do plano RJU, os eleitos que eram servidores do plano RJU deixaram de fazer parte do conselho porque perderam a condição de participantes. Então a gente precisou fechar esse ciclo aqui, que culminou aqui, terminou, foi um pouco demorado, com a indicação também, além dos eleitos, representantes dos participantes do Conselho Deliberativo Fiscal, a gente precisou da indicação dos representantes da patrocinadora, que ainda é a Fiocruz, porque esse plano CLT ainda tem participantes assistidos e alguns ainda um ativo remanescente do grupo CLT antes do regime jurídico 1. Então aqui, a partir de janeiro aqui, de 2018, a gente pôde começar esse processo de discutir, apresentar no Conselho o processo de retirada de patrocínio, né? Aqui, antes de a gente passar para cá, em dezembro aqui, aconteceu um
fato aqui importante. Essa apresentação no Conselho Deliberativo da Fiocruz, por quê? Todo esse processo de retirada do plano CLT, ele vai seguir o mesmo ritual que a gente adotou no plano RJU. Por que isso? Porque a experiência que a gente viveu na retirada do plano RJU foi muito exitosa. Para vocês terem ideia, alguns podem até achar assim, a gente começou efetivamente a retirada do RJU em 2014, com a decisão da Fiocruz. A gente conseguiu fechar em 3 anos. Isso, a Previc mesmo diz que foi um recorde em retirada de patrocínio de plano, porque tem algumas entidades que já estão há mais de 10 anos que não fecharam ainda a retirada de patrocínio. Mas isso fruto de tudo que a gente usou como estratégia de evitar prorrogação de prazo, mandar as coisas, os documentos formalmente antes de ir à Previc e à Fiocruz demonstrar o que é. Então, Marco, depois eu abro a pergunta, senão eu vou interromper o raciocínio. Então, aqui, por que isso aqui foi importante? Como a gente fez no RJU, a presidência da Fiocruz só pode dar o ok na retirada de patrocínio do plano depois que o Conselho Deliberativo da Fiocruz der o seu de acordo. Então, em dezembro de 2017, do ano passado, eu fiz essa apresentação, ainda era uma apresentação mais de caráter formal, para mostrar aos membros do CD da Fiocruz o que era o processo de retirada, embora ali todos fossem ex-participantes do RJU, mas a situação era de outro plano, eu precisava mostrar o que aconteceria na retirada do plano CLT, até porque o plano CLT tem características bastante distintas do plano RJU, que só tinha benefício de risco. E o plano CLT é um benefício programado, então a dinâmica é parecida, mas a forma de fazer a retirada é bem diferente. E aí, nesse CD, no Conselho Deliberativo da Fiocruz, qual era a nossa expectativa? Que a gente já pudesse ali, em dezembro do ano passado, ter o ok do Conselho para que, posteriormente, a presidência da Fiocruz formalizasse a sua concordância. Isso não aconteceu. E aí é importante a gente saber por quê, né? Por que não aconteceu esse de acordo do CD da Fiocruz? Porque lá no Conselho Deliberativo, além de eu ter explicado, que é um slide parecido, que eu vou mostrar para vocês aqui, como é o processo, eu também precisei dizer o que acontece na retirada de um plano como o plano CLT. É um plano que tem um problema bom, porque ele tem superávit. Nessa situação de superávit, ele é distribuído uma parte para o participante, outra parte para a patrocinadora. E em função dessa situação do superávit, e até por uma questão de transparência, essa decisão do CD da Fiocruz, depois ela foi ratificada lá na Previc, se achou por bem que a gente fizesse todo o levantamento e fizesse não é uma auditoria, nem uma conferência, mas que a gente tivesse um levantamento atuarial e técnico que apontasse qual é a origem do superávit desse plano. E esse estudo, depois a gente vai ver aqui mais detalhe, ele vai lá a 87, quando o plano CLT começou até 1991. Então, em função disso, da decisão de que a gente precisava levantar, apurar o superávit do plano, o CD da Fiocruz decidiu que essa reunião minha não foi deliberativa, ela foi só informativa para o Conselho Deliberativo da Fiocruz, tá bom? E aí a gente caminhou, e aqui, depois da posse, né, dos conselheiros indicados, e já tinha havido a posse dos conselheiros eleitos, aí a gente começou um processo que foi, como eu falei anteriormente, de tentar antecipar no órgão fiscalizador, que é a Previc, o que está acontecendo para a gente tentar queimar a etapa e também não mandar lá todo o processo, aí cair a exigência, os prazos contam tudo novamente. Então a gente foi na Previc, fomos nós, eu e Jacques, com a diretoria, a Vânia, presidente do Conselho Deliberativo. Em maio a gente fez uma conversa na Previc, falando lá do processo de retirada. Não é novidade para a Previc, porque quando a gente começou o processo de retirada do plano RJU, essa questão veio à mesa lá na própria Previc, apesar de ser outra diretoria,
E eles nos perguntaram, como é que a gente vai fazer? São 2 planos, o RJU e o CLT. Vai retirar patrocínio de ambos juntos? A gente disse, nenhuma condição. Né? A retirada do plano RJU, ela demandou toda uma condição, um trabalho específico. A gente nem tinha condições de tocar a retirada do RJU junto com a retirada do plano CLT. E essa decisão se mostrou bastante certa, porque a gente aprendeu bastante com a retirada do plano RJU e agora isso nos dá uma condição melhor para tocar a retirada do plano CLT. Bom, e aí, o que aconteceu aqui? Tem contratação da TUAS. A gente já soltou algumas notas, que esse é outro procedimento que o Conselho Deliberativo solicitou, e a diretoria sempre concordou com isso, da gente, à medida que a situação for caminhando, a gente vai soltando notas para dar notícia de como está o andamento do processo. Tanto que essa primeira reunião, ela vem, na verdade, ampliar essa oportunidade, como a Vânia falou, a presidente do Conselho, da gente estar pessoalmente com vocês. Tá? E aí, está aqui, acontecendo agora a primeira reunião, apesar de ser o último último dia de agosto. Bom, esse próximo slide já não fala mais do passado, ele fala agora do futuro. E aí, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem, daqui para frente, as próximas etapas que a gente pretende que sejam concretizadas. Começa aqui, já para mês de outubro, a entrega das informações solicitadas pela TUAS. Eu vou explicar o que é isso aqui. A TUAS é uma empresa de atuária bastante conceituada, experiente no mercado, que ela foi contratada justamente para fazer o trabalho de apuração do superávit. Como eu comentei, a Previc também, quando a gente foi lá na reunião com a Previc, eles confirmaram essa decisão, elogiaram a decisão da Fiocruz e do Fiopre em realizar esse levantamento e essa apuração do superávit por uma questão de transparência, para não ficar nenhuma dúvida como esse superávit foi constituído, porque quando chegar lá na fase final, em que a gente tem que pagar a reserva, devolver o que for da patrocinadora e do participante, a gente tem que ter passado por essa etapa, todo esse caminho, sem nenhuma dúvida de ninguém sobre qual é realmente a parcela do patrimônio que cabe a cada ator nesse processo. E aí a gente contratou a empresa, isso foi feita uma cotação, até com 5 empresas, e o conselho que participou, inclusive bateu o martelo junto com a diretoria efetivamente nesse processo. A gente foi bastante cuidadoso, porque não é um trabalho para ser feito por pessoas inexperientes, tem que ser atuário, né? Apesar de toda a documentação existir, mas não pode ser um trabalho que não seja altamente técnico e que dê segurança a gente. A responsável da TUAS fez uma reunião no Conselho Deliberativo, né? Essa reunião já aconteceu, e explicou como é o processo. A gente encaminhou uma série de documentos preliminares, ela ainda não concluiu essa primeira avaliação, a gente está na expectativa de que ela entregue isso aqui. Então, quando ela entregar isso aqui, ela já vai dar uma ideia do que vai ser esse trabalho de apuração do superávit. O prazo contratado é de 60 dias, depois que a gente entregar a ela todos os documentos que ela nos pediu. São muitos documentos, tem documentos históricos, desde a constituição do Fiopre, da implantação do plano CLT. Só um parênteses aqui, até vir um RJU em 1990, todos Fiocruz e funcionários do Fiopre eram seletistas, o plano era um só, né? A partir de 90, com a instituição do regime jurídico único, que o grupo servidor da Fiocruz passou, deixou de ser seletista e a gente criou então o plano RJU. Então, é importante esse trabalho que a TUAS vai realizar, porque ele vai levantar esse histórico de aplicação das reservas, o que aconteceu, inclusive na parte atuarial do plano. Isso depois, se alguém tiver mais alguma dúvida específica, o Jacques, que é o nosso diretor administrativo e financeiro, domina bem isso, que ele também é atuário. Mas eu posso garantir a vocês que a gente ficou bastante tranquilo com a contratação da TUAS, porque ela demonstra e conhece profundamente não só
a atuária, o que é um plano, da característica do plano CLT, como ela é da geração dos atuários que criaram o plano CLT do FIOPREV. Ela é quase colega deles, né? Ela conhece, está aí no mercado há muitos anos, há mais de 40 anos, então ela conhece, sabe a história, como era o conceito naquela época da previdência fechada complementar, então isso nos trouxe bastante segurança. Então a gente está com essa expectativa. Nada daqui para frente vai caminhar enquanto a gente não fechar esse ciclo aqui. Isso é muito importante que todos tenham essa clareza. Esse trabalho aqui, inclusive, ele vai para a Previc, está aqui, ó. Tá vendo? Nesse processo aqui, ó, ela vai entregar aqui o documento com o trabalho, 60 dias, né? Aí vai-se ter a finalização da metodologia, porque fechado esse ciclo da apuração do superávit, a gente vai ter que ir na Previc, eu vou ter que voltar lá na Fiocruz, fazer outra apresentação do resultado desse trabalho, a gente vai discutir isso depois de discutir no Conselho Deliberativo, porque a primeira discussão disso aqui é no âmbito do CD, do FIOPREV, a gente não vai à Previc, nem vai à Fiocruz, sem antes esgotar o assunto no Conselho Deliberativo, né? Então, feito isso aqui, entregue o trabalho, a previsão, a gente aqui é otimista que é dezembro desse ano, né? Aí começa 2019, né? Aí a gente, quem deve fazer esse trabalho é a Gama, porque a Gama é a outra empresa, não é coincidência que quem vai fazer o trabalho da retirada não é a mesma empresa que vai fazer a apuração do superávit. Não tem lógica você deixar que quem vai tocar o processo de retirada faça também a apuração. Esse foi um cuidado que a gente procurou tomar, né? São ambas empresas bastante qualificadas. A Gama foi que nos ajudou, né, no processo de retirada do plano RJU, com muita competência também, e facilitando muito a nossa conversa com a Previc. Então a gente espera que aqui, entre janeiro e fevereiro, a gente já tenha essa definição de metodologia do cálculo da reserva matemática. Agora, eu vou estar sempre fazendo isso aqui, ó. Isso aqui, depois que isso aqui estiver fechado e aprovado, tá? Aí, feito isso, né, aí a gente vai para a Previc, né, para dar o ok na metodologia, mas também já tendo ido na Previc, faltou aqui uma ida na Previc para a gente aprovar o trabalho de apuração de superávit. Porque, na verdade, esse trabalho aqui, ele vai estar dentro desse trabalho da retirada de patrocínio. Ele não vai ser um trabalho à parte. Ele vai fazer parte da documentação, né, que vai ser utilizada na retirada de patrocínio do plano CLT. Então, a gente está projetando aqui que lá, abril do ano que vem, a gente consiga ir na Previc, né, depois de passar por isso aqui, e conversar sobre a metodologia. Por que a gente faz isso? Do mesmo jeito que a gente fez lá no RJU. A gente fez a Gama apresentou uma proposta de metodologia, a gente discutiu no Conselho e marcamos na Previc, né? E aí, lá na Previc, surgiram algumas dúvidas, a gente achou que a metodologia tinha algumas situações que precisavam ser resolvidas, porque principalmente as mulheres, elas ficaram com o cálculo da reserva matemática muito baixo, algumas zeradas, e aí a Previc deu uma outra saída que a gente conseguiu contornar essa dificuldade. Por quê? Porque, como eu falei antes, a retirada do plano RJU, ele tinha uma diferença fundamental em relação ao plano CLT, porque ele não era um benefício programado, era só benefício de risco, que era pagar pecúlio e complementar a aposentadoria proporcional de invalidez. Então a gente vai lá na Previc, apresenta a metodologia, a Previc já sabe disso, que vai ser assim, a gente tem sido bastante bem recebido lá com essa transparência, tranquilidade, e isso ajuda muito. Por quê? Se a Previc dá ok aqui, quando a gente chegar no CD da Fiocruz para conseguir lá o ok para a presidência formalizar o pedido, a gente já vai levar a informação, né, do órgão regulador que está tudo ok, que a metodologia está de acordo com o que a gente imaginava e deseja. Entendeu? A apresentação já vai acabar. Feito isso, a gente está aqui já em maio do ano passado, né? A partir de junho, e aqui
logo no início de junho, a gente está projetando que a Fiocruz aprove a retirada de patrocínio. A partir de junho a gente vai andar conforme os prazos da resolução. Agora não se assusta. Esse slide assusta, mas não tem para onde correr. Esses são os prazos que a gente tem que obedecer dentro do processo de retirada de patrocínio. É muita informação aqui, né? Como eu já esclareci, a gente vai deixar isso à disposição e aí todos podem olhar com calma. O importante aqui qual é? Patrocinadora e Fiopred fazem a solicitação formal da retirada. Isso é uma documentação não só política, institucional, como técnica também. A gente vai levar isso para Previc, né? E aí vem a Previc aprovando, tem a data base, que é a data em que o plano para de funcionar, e aí quando a Previc aprova, então ela tem até... Não, a data base é a data... Desculpa, do cálculo, perdão. Cálculo preliminar. Aqui a data base é a data do cálculo preliminar de quanto vai ser distribuído depois, né? Aí a gente vai dar entrada, protocolo. Você vê aqui os prazos do órgão regulador, eles são bastante extensos, tá vendo? Até 70 dias corridos, 60 dias corridos. Aí a gente, depois do protocolo, né? Aí a expectativa é isso aqui que realmente o baile começa. É quando a Previc aprova a retirada, né? Aprovada a retirada, aí os prazos vão correndo. O que tem aqui, ó? Essa aqui foi uma experiência que a gente viu no plano RJU da maior importância e que a gente precisa muito de vocês, os participantes. Eu comentava aqui ainda há pouco com parte do conselho que aqui, né, logo no início do ano, a gente vai fazer um recadastramento. Por quê? Porque o que a gente tem hoje para se comunicar, né? Para essa reunião, os assistidos a gente mandou a carta, para quem tem e-mail a gente mandou e-mail, mas a gente sabe que tem um grupo que está off, como a gente diz, que a gente vai ter que achar todos, né? Essa é uma exigência da Previc, que o cadastro do plano esteja atualizado, e não é só por causa da retirada, durante a retirada, é depois também. A gente ainda tem essa dificuldade no plano RJU. Só para vocês terem ideia, tem gente que até hoje não recebeu a reserva porque não apareceu, sumiu, né? E a legislação determina que você não pode ficar com o dinheiro do participante na entidade. Então, esse termo de opção aqui é a formalização de cada um dos participantes, o que ele quer fazer com o dinheiro dele. Se ele quer receber, pagando imposto de renda, se ele quer transferir para outra previdência. Se ele não fizer isso aqui, porque a gente tem a data efetiva, é a data que a gente paga. Se ele não fizer isso, a gente tem que depositar no Banco do Brasil em consignação, o banco notificar, e a gente até hoje do RJU, que terminou ano passado, a gente ainda tem gente que não recebeu. E a gente fica num processo de busca para concluir isso. Bom, e aí isto posto, a gente chega aqui, ó. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É otimista isso, tá? Por que eu falo isso? Porque todo mundo tem expectativa e acha que o processo é rápido. Não é um processo rápido, né? E a gente, eu e Jacques, isso aqui é uma responsabilidade da a gente apontar prazo é muito complicado, né? Por quê? Porque a gente não tem controle total sobre os prazos. Isso aqui é prazo da legislação. Só aquilo que eu falei. A gente vai lá na Previc, costura, mostra. A gente tem abertura na Previc para conversar com os técnicos. Não tem nenhuma dificuldade. Só que se a Previc, um dos técnicos, levantar uma dúvida daqui, todo esse prazo começa de novo. Né, Jacques? É importante ali... É importante atentar, aqui, a partir da data do protocolo, que a gente entrega na Previc o termo de retirada, o que é isso? É como se fosse um contrato, um acordo que o Fiopred faz com a Fiocruz, onde ficam todas as regras estabelecidas com relação ao processo de retirada. Isso inclusive, todos os cálculos. Não chegou lá. Então, quando isso for para a Previc tem até 60 dias do recebimento para fazer essa aprovação. Isso se não houver uma exigência. Caso haja uma exigência, eles
encaminham para a gente um ofício, definindo quais são as exigências e dando prazo de resposta. A partir do momento que a gente responde, no novo prazo de 60 dias úteis, eles têm para poder analisar a nossa resposta às exigências. Para vocês terem ideia, no processo, no RJU, foram 8 meses da entrega da data do protocolo à data de autorização. Nós encaminhamos em outubro e só tivemos a autorização em junho de 2016. Protocolamos em 2015, outubro de 2015, e o processo só foi autorizado em junho de 2016. Então, aquele é um prazo, mas se houver exigência, e é muito difícil não acontecer alguma exigência, a gente inclusive toma todo o cuidado, porque quando a gente vai lá conversar informal, ter o ok informal da Previc, é justamente para tentar evitar ao máximo que haja alguma exigência ali no meio do processo. Então a gente tenta se antecipar isso tudo, por quê? Para que no momento em que você protocolar, o andamento do processo ele seja bem rápido. E isso no RJU demorou 8 meses. Obrigado, Jacques. Então, gente, a gente nem chegou aqui ainda, tá? A Fiocruz ainda nem fez sua formalização. Olha lá, né? Tá vendo? Aqui a gente está projetando para maio do ano que vem, se tudo der certo, depois de feito o trabalho da TUAS, ido na Previc, discutido no conselho, está tudo ok, vamos lá na Previc. Aí a gente volta lá na Fiocruz, no CD da Fiocruz, para fazer outra exposição já com o resultado do trabalho, de apuração do superávit, e aí sim a gente preparar a documentação para dar entrada na Previc, tá bom? Bom, um fato importante também, tudo isso aqui são prazos que estão estabelecidos na legislação, são os prazos máximos, quer dizer, em até 10 dias o FIOPREV, recebida a formalização de retirada da Fiocruz, a gente tem que encaminhar para todos vocês, informando, olha, a Fiocruz pediu a retirada, tem esse prazo pela lei que a gente tem que comunicar a todo mundo. Depois disso, a gente define uma data base, que é a data quando os primeiros cálculos para definir qual é o valor que cada um vai receber. Então a gente define aqui a data base, a partir dessa data base, o atuário, que é a Gama, vai fazer todos os cálculos e preparar o termo. Então, quando isso tudo tiver concluído, a gente encaminha para a Previc em até 180 dias. Isso pode acontecer antes, nunca mais do que isso, mas antes sim. Então, a nossa intenção é tentar reduzir ao máximo esse prazo aqui. E aí, aquilo que eu já falei, a Previc, o prazo que ela tem para poder autorizar, autorizado. Se a Previc autorizar no dia 1º, por exemplo, de junho, como foi no RJU, o plano funciona até o dia 30 de junho. Então, o plano funciona até o último dia do mês em que a autorização da Previc é publicada no Diário Oficial. A partir dali o plano para. Isso quer dizer, tá? Os benefícios a gente continua pagando, mas, por exemplo, quem falecer depois dessa data não recebe mais pecúlio, quer dizer, os beneficiários não recebem mais pecúlio, vão receber aquela reserva que foi calculada pelo atuário. Então, depois desse prazo aqui, depois da autorização, o atuário faz um recálculo desses valores, nessa data aqui, tá? Enquanto o atuário está refazendo os cálculos, a gente está preparando todo o cadastro, preparando o termo de opção, porque quando a gente encaminhar, todo mundo tem que devolver dentro de um prazo que a gente estabelece, e vai estabelecer no menor prazo que a lei permite, que são em 60 dias, a gente tem de 60 a 120, mas como no processo do RJU, a gente deu o prazo mínimo para o processo poder ser o mais rápido possível. Então foram 60 dias para todo mundo devolver o termo de opção. Terminados os 60 dias, a gente dá um prazo aqui de pagamento, que aí foi muito rápido. Fechou os 60 dias, em 15 dias a gente pagou a reserva de todo mundo no RJU. Quem não devolve o termo de opção, a partir dessa data aqui, o dinheiro é depositado no RJU. A gente depositou em consignação no Banco do Brasil. Como o Carlos Magno falou, a entidade não pode ficar com o dinheiro.
Então a gente pega quem não encaminhou o termo de opção para dizer o que quer fazer com o dinheiro, se quer receber ou se quer transferir para uma outra entidade de previdência, a gente deposita em consignação no Banco do Brasil. Ou, no caso, se alguém falecer aqui durante esse período também, e o beneficiário não aparecer, a gente então abre um processo judicial para depósito judicial desse valor. É assim que funciona. Eu fiz questão de chamar a atenção de todos aqui sobre o prazo de 2020, porque a gente está usando os prazos máximos, né? Isso é uma cautela nossa, né? Porque não adianta a gente... Aqui a gente tem liberdade, né, de estabelecer o prazo mínimo, mas aqui, né, o que depende lá do prazo da Previc, a gente não tem governança, embora a gente tenha acesso à Previc, mas lá o processo lá de autorização, ele não é só institucional, ele é técnico. Então vai aos técnicos, os técnicos têm dúvida, aí a gente tenta fazer o que? A gente vai lá pessoalmente, antes dele soltar, né, a gente tenta que ele não mande a exigência formalmente, porque se ele mandar a exigência formalmente, os prazos correm tudo de novo. Mas como a gente já tem esse acesso, aí eles avisam, a gente está com uma dúvida aqui, aí já corremos lá, né, às vezes vai a presidente do conselho, porque às vezes a dúvida geralmente é muito técnica, mas se ela não for só técnica, aí a gente chama o presidente do conselho também, às vezes nem dá resposta lá, isso aconteceu no RJU, a situação da metodologia de cálculo, a gente foi lá, discutiu, voltou para o conselho dá ok, voltou na patrocinadora para dar ok na mudança da metodologia. Né? Nem o conselho deliberativo sozinho pode ter autonomia quando se trata, por exemplo, da metodologia. Isso a gente faz por cautela e também para evitar qualquer outro tipo de questionamento posterior. A minha apresentação acabou, eu tinha estimado que a gente demorasse meia hora, depois a gente abre para pergunta. O Jacques agora vai falar aqui sobre a parte de investimentos, que é mais um retrato de como está, isso é a posição de junho de 2018. É seu. Bom, pessoal, vamos lá. Isso aqui é o patrimônio hoje que está investido no mercado financeiro do plano RJU, do plano CLT, desculpe. São 80 milhões. No FIOPREV hoje, nós ainda temos 120 milhões do plano RJU, que é um recurso que está sendo discutido numa ação civil pública, mas do plano CLT são 80 milhões distribuídos desta forma. Nós temos praticamente 9 milhões em NTNB, que é o título do governo, título público. Nós temos 5 milhões divididos numa debenture e numa cédula de recebível imobiliário. Nós temos 1.700.000 em ação da Petrobras, ação da Vale do Rio Doce. A gente tem aqui fundos de investimentos, são 5 fundos de investimento. A gente vai resgatar agora, em novembro de 2018, é um fundo imobiliário. A gente tem, são 3 FDICs, um valor pequeno, que a gente também espera amortizar já no início do ano que vem. A gente tem mais 4 fundos de investimento, que são os fundos principais. Tem um fundo de ações, que está com patrimônio de algo em torno de 24 milhões. Nós temos um fundo de investimento multimercado, que é um fundo multimercado exclusivo do FIOPREV. Então, é um fundo que é bem conservador. E também nós aplicamos em 2 fundos DI, que são fundos super conservadores, exatamente para que a gente não tenha surpresas com essa volatilidade do mercado. E é um fundo que está um no Banco do Brasil e outro no Bradesco. Aqui nós temos um imóvel em São Paulo, que está alugado. Aqui a carteira de empréstimos do plano CLT. E esse valor aqui é um valor que está registrado de um imóvel que a gente recebeu no ano passado, que foi garantia de um investimento que o FIOPREV tinha feito, e que a empresa para a qual a gente
investiu, a gente fez a aplicação no ROCO Compromisso, a gente então arrecadou o imóvel que foi colocado como garantia. Então esse imóvel, um dos 3 imóveis, entrou na nossa carteira, e a parcela desse imóvel que cabe ao plano CLT é esse valor de 548 mil. Então esses são os investimentos. O FIOPREV hoje não faz nenhum tipo de aplicação a não ser colocar nos fundos DI e no fundo multimercado, cujo cotista é o FIOPREV, é um fundo exclusivo. Então, para quê? Para evitar qualquer tipo de problemas nos investimentos. Então, o que tem na carteira, essa carteira permanece nesse perfil desde a retirada do plano RJU, e todo o recurso que a gente venha a receber de juros de título público, amortização de crédito privado, isso tudo ele é alocado nos 3 fundos de investimento que a gente tem, ou no fundo exclusivo multimercado, ou no DI do Banco do Brasil, ou no DI do Bradesco. Nenhuma outra aplicação é feita. Então hoje a movimentação da carteira de investimentos do FIOPREV é essa. O que recebe desses outros recursos são aplicados aqui nos fundos de investimento DI, certo? Aí é a demonstração da parte atuarial do plano CLT. Aqui é o plano, é o patrimônio de cobertura. O que é isso? É o patrimônio necessário para dar cobertura aos compromissos que o plano oferecia para os seus participantes. Então aqui é onde estão registrados toda a poupança do FIOPREV para pagar os benefícios de quem vem recebendo uma complementação do FIOPREV. Então está alocada uma pensão do FIOPREV, então está ali naqueles 19 milhões. Os 22 milhões representam as reservas do benefício a conceder daqueles participantes que hoje não são ativos do plano, não recebem ainda um benefício, e esse recurso está sendo ali acumulado para quando a pessoa vier a cumprir as carências que o plano estabelece, passar a receber o seu benefício. Então, quando isso acontece, esse recurso sai daqui e vem para cá. Então, hoje a gente tem 40 milhões, 41.554, que são as reservas matemáticas, que são os valores estabelecidos no plano para dar cobertura aos benefícios que o plano se compromete a pagar aos nossos participantes e assistidos. Depois a gente vem um equilíbrio técnico, que é um superávit. Isso aqui é o que a lei determina, é um valor decorrente de um percentual sobre esse valor das provisões matemáticas. E aí, o que excede do patrimônio, a diferença do que a gente tem de patrimônio social com a soma das provisões e do superávit, ele entra exatamente nesses fundos previdenciais. Então, quando o Carlos Magno começou a apresentação dizendo que a gente vai fazer um trabalho para analisar a questão do superávit do plano, a gente está falando de discutir essa parcela de 32 mais 6. Então, o trabalho que está sendo feito é para discutir como vai ser feito o rateio dos 32 milhões com os 6 milhões. Isso é o que? Isso que é a reserva? Isso que é o excedente patrimonial. Esse é o superávit. O superávit é praticamente o valor das reservas matemáticas, entendeu? O superávit total. Sim. Dividindo, está aí o total. Sim, esse é o total. Aí isso vai ser rateado e esse rateio vai ser definido pela atuária que está fazendo esse trabalho. Termina de falta só mais unidade para a gente saber, que eu acho que essa... Não, termina nesse slide aqui. É para a gente abrir logo as perguntas. Então, quando a gente diz discutir o superávit, é porque esse superávit é muito grande, então a gente tem que ter sim uma transparência e explicar como é que vai ser feito esse rateio, como é que foi formado esse superávit, como é que vai ser feito esse rateio, quanto desse superávit aqui vai voltar para a Fiocruz, quanto desse superávit aqui
vai ser rateado entre os participantes e assistidos do plano. Ô Jacques, esclarece que a parte de cima do patrimônio, que a reserva já é... Essa Eu acho já que É isso. ele foi nesse sentido. Essa parte aqui é dos participantes. Aqui vai ser rateado dos participantes. Essa parcela entre os assistidos e isso aqui entre os ativos do plano. Essa já é a parte do... Não é um rateio aritmético. Tá. Exatamente. Então, isso também é importante. Como eu acabei de falar, esses 19 vão ser rateados entre os assistidos. Como? Proporcionalmente à reserva matemática de cada um. Então, o que o atuário vai fazer? Lá naquela data base, naquela data que eu expliquei para vocês, o atuário vai fazer um corte, vai fazer um cálculo de qual é a reserva matemática de cada um. O que é isso, reserva matemática? Bom, especificamente para um assistido que recebe hoje um benefício do FIOPREV, seria o valor atual de tudo que o FIOPREV pagaria para essa pessoa ao longo de sua vida. Então, seria o que o FIOPREV pagaria para ele e depois, no falecimento dele, havendo beneficiário, o benefício de pensão. Então, isso tudo é somado, tá, atuarialmente, e forma-se uma reserva. Então, para cada um é calculada essa reserva. Jacques, trazendo o valor presente. Sim. Para cada um é calculado uma reserva e aí aquele patrimônio é feito o rateio daquele patrimônio é feito proporcionalmente à reserva de cada um. Então, um exemplo simples. Se alguém tiver ali a reserva representar 5% de todas as reservas dos assistidos e pensionistas, então 5% desse valor vai caber a esse assistido. É assim que funciona o cálculo, é assim que vai ser feito. No caso dos ativos, a coisa é um pouquinho diferente, porque aí os ativos, a reserva ela é calculada de uma forma proporcional ao tempo que a pessoa tem, ou ao tempo que falta para a pessoa atingir o cumprimento das carências. Isso quer dizer, para quem está aqui, é ativo, mas já tem todas as condições para iniciar um recebimento do benefício, só não recebe porque ainda não se aposentou, na verdade, ele é considerado como se fosse um assistido. Para aquele que não, então o cálculo é feito de uma forma proporcional. Para eu me aposentar, eu preciso de 35 anos, eu tenho 30, então a minha reserva é calculada numa proporcionalidade de 30 sobre 35. Não sobre o valor integral, mas aplica-se uma proporcionalidade. É, de uma forma bem simples, é mais ou menos assim que funciona. E da mesma forma nos assistidos, depois de calculada a reserva de cada um, faz-se a proporção de cada um e aplica-se sobre a reserva de benefício a conceder. Aí, esse é o direito certo de cada um. Depois disso, dependendo daquele rateio, daquele estudo, há ainda uma parcela do participante que vai sobre o valor do superávit. Então, além daquela reserva, pode existir ainda um valor também decorrente do rateio daquele superávit. Terminou aí, já? Vamos fazer o seguinte para a gente organizar aí as dúvidas, que a apresentação já acabou. A gente pode ter... Obrigado, Jacques. Eu e o Jacques vamos ficar aqui, porque a gente pode ter dúvida de vocês. Eu vou até tentar... Alguém quer tirar alguma dúvida sobre o cronograma? Depois a gente vai para a parte financeira. Então, eu queria fazer uma série de perguntas. E talvez essa série de perguntas já mate 80% das dúvidas. Tudo bem, eu vou tentar aqui. Senta para cá, Jacques. Jacques, vamos lá. Eu vou sentar porque... A primeira pergunta. Existe uma lei da Previc, enfim, federal, sobre extinção de fundos de pensão? E qual seria? Não tem lei de extinção. Fundo de pensão ele não se extingue. Ele pode ser liquidado. O que tem para regular... Eu vou responder. A legislação que rege o processo de retirada de patrocínio. O que é um processo de retirada de patrocínio? É o fechamento do plano. É essa a resolução. Desculpa. É só essa aí, CNPC? É essa aqui. É a resolução. Essa resolução é que trata da retirada de patrocínio. É Lógico que
Se a entidade tem um único plano e uma patrocinadora, essa patrocinadora, quando faz a retirada, o plano se extingue. E aí isso leva o quê? A Ao extinção fechamento da entidade. É porque extinção é um termo meio... Não é uma liquidação. É, não é extinção liquidação. da entidade. Tá? E unilateralmente pode ser isso, essa lei garante isso unilateralmente, quer dizer... Não, uma coisa é consequência da outra. Se você não tem mais plano, não tem patrocinador, não tem mais participante, você tem que pegar... Ela pode tirar unilateralmente a hora que ela quiser. Pode, a lei faculta ela isso. E aqui, só para te esclarecer, essa não é uma legislação da Previc, porque na estrutura hoje atual de regulação da Previdência Fechada Complementar, existe um Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o conselho que estabelece a regra do jogo, toda a parte de legislação. A Previc, na verdade, é um órgão de execução e fiscalização. Tá ok? Por isso que a parte toda operacional de autorização é a Previc que dá, mas ela utiliza como base o que está na legislação do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Vamos lá, Marco, porque tem os outros para perguntar. Desculpa, Marco, eu acho que faltou uma coisa importante para esclarecer para vocês. Por que foi feita a retirada do RJU e agora do CLT? Porque a entidade ela não sobrevive Com o plano CLT. Tá? Ela fica inviável com o plano CLT, funcionando só com o plano CLT. Então não tem saída. O plano RJU representava um patrimônio, eram 2/3 da entidade. Então a entidade com 1/3, tá? A despesa administrativa da entidade hoje supera o limite que a lei estabelece. Então hoje a gente está sobrevivendo usando recursos do fundo administrativo. Só que isso tem um prazo, esses recursos vão se esgotar. Então é por isso que há necessidade desse processo de retirada, porque a entidade entrou num processo de inviabilidade financeira, então isso precisa ser concluído antes que essa situação ocorra, entendeu? Então a gente tem que concluir esse processo, tá? Devolver, ou pagar as reservas de todo mundo, para fazer o encerramento então das operações da entidade. É por isso que esse processo precisa ser concluído. Você quer o microfone, mano? Não, pessoal daí, consegue me ouvir? Bem, a segunda pergunta seria: assistência jurídica também é dada pela Gama e a duas? Ou uma das duas? Boa pergunta, eu vou responder. A parte jurídica não é a Gama, a parte jurídica é o Junqueira, embora a Gama ela tenha uma estrutura também jurídica que no processo todo de retirada, é claro que tem um componente jurídico forte de cumprimento da legislação. Isso está lá no pacote da Gama. Mas se tiver algum evento, algum fato que extrapole o processo normal, é um outro escritório que trata disso, porque a gente já tem esse escritório que também ajudou muito na retirada do RJ1. Ou seja, o Junqueira é um advogado que dá assessoria para todo esse processo, assessoria jurídica. Se for preciso, sim. A Gama também dá uma tem assessoria jurídica, tá? Principalmente, né, no caso desse processo da retirada. E o escritório da Junqueira, ela trabalha com outras questões que pode haver alguma questão relacionada com essa. Então a gente acaba trabalhando de uma forma conjunta, entendeu? Tá. Bem, a terceira e última pergunta que eu teria, eu queria saber da rentabilidade do fundo dos últimos 2 anos, 2016 e 2017. Em 2000... Isso porque, deixa eu só complementar, em maio de 2017, o fundo total estava em 82,5. Em novembro de 2017, o fundo estava em 82,5 e caiu para 81,400. Né? Então, eu queria aproximadamente a rentabilidade de 2016 e 2017 e a explicação de por que baixou de 82,5 para 81,400. Deixa eu te explicar por quê. Obrigado. Isso aqui era o patrimônio do plano. Tá? Então a gente tinha aqui em dezembro 82.261, em abril 84.896 e ali em maio caiu. Caiu por 2 situações. Aquele imóvel que eu disse que a gente recebeu como garantia, ele entrou na carteira por um valor de 2.900.000. Era um imóvel enorme, era um centro de distribuição de uma empresa que tinha um conglomerado de farmácias. 500 e alguma coisa que estava lá? 500 e pouco, você falou? É para a gente entender. Isso. É do Banco Aqueles Santos. Aqueles 500. Não tem nada a ver com o tem Banco nada a ver com o Santos. Banco Santos. Banco Santos, inclusive,
não está nem mais na nossa carteira. Não, pensei que fosse Não tem nada a ver. Então, isso aqui é um investimento que a gente recebeu como garantia, era um imóvel que estava naquela região do Porto, praticamente do lado ali onde era o gasômetro. Era uma área que tinha todo um projeto de revitalização. Então era um imóvel que tinha era um valor bem alto, em função de toda aquela situação, e que depois das Olimpíadas, depois de tudo, aquela área está completamente abandonada. Então, quando nós recebemos esse valor, ele entrou primeiro na nossa carteira pelo valor que o imóvel foi a última fase de leilão da alienação fiduciária. E aí, aqui, a gente fez uma reavaliação dos imóveis. Não o Fielprev, mas todos os credores, nós fizemos uma reavaliação. E aí, em função dessa reavaliação, esse preço do imóvel caiu de 2.957 para 548. Então, ali foi um dos principais fatos para aquela redução. Então, a gente tinha 84, a gente tinha praticamente 3 milhões aqui desse imóvel, que depois da avaliação o imóvel caiu para 500 mil. Então, houve uma redução em função principalmente dessa situação. As outras questões foi em função da greve dos caminhoneiros em maio, que replicou no nosso investimento. As ações caíram, as taxas de juros subiram, enfim. Isso tudo também resultou, né, nessa situação. Foi para 80, só para comentar, em maio foi para 81.800, 81.700, e agora está em 80 milhões? Não, agora está em... Agora está 81.400. Não. Aqui. Tá, em maio, em abril era 84, em maio caiu para 81, e julho já deu uma recuperada, está em 81.764. A bolsa deve estar melhor porque a bolsa... Então já deu uma recuperada aqui. O que eu tenho aqui até maio. Mais alguém quer perguntar? Agora, para rentabilidade. Esse imóvel tem que ser vendido para poder fazer a divisão das parcelas, né? Sim. O imóvel tem que ser vendido para se poder efetivar a divisão das parcelas. Tem que ser liquidado. Por que já não pode ser vendido? Tem algum motivo legal? Não. Algum motivo legal que não pode? Não, legal não. O motivo é financeiro. Tá. O valor dos imóveis caiu muito nesse último período. Então, se a gente vende, a gente perde muito, entendeu? Por que já não subiu? Esse imóvel já não estava lá atrás? Mas o conselho entendeu que não era adequado naquele momento vender. A gente estava com o imóvel bem valorizado e bem alugado. Então, o aluguel que a gente estava recebendo era um aluguel bem interessante, entendeu? Eu vou passar um microfone aqui. Em relação a essa vedação de adesão, já aproveitando aqui, algum participante, ainda pode haver adesão de alguém nesse fundo? Pode, até aqui. Só que a gente não está, até porque para uma pessoa entrar no plano CLT tem uma joia hoje muito grande para pagar, entendeu? Isso que eu queria saber. Então, isso inviabiliza qualquer entrada de novo participante no plano, então, o pagamento da joia. Em tese, hoje não se pode. Tá. Agora, outra coisa. Quantos participantes nós temos hoje, já? É 152, esse número está certo? Sim. 152? Entre assistidos, pensionistas e ativos, esse plano são 152 pessoas. Tem 152 participantes que vai... Isso. Esse é o grande problema. Você tem que dividir 80 milhões para 152. Por isso que esse trabalho do superávit tem que ser muito bem feito, transparente, para não gerar qualquer questionamento depois. Entendeu? Tá. Já que tem outra pergunta, se não Por que tem que devolver uma parte do fundo para a patrocinadora? Porque isso está na lei, a lei determina isso. Essa resolução 11, tá? Ela estabelece que o superávit ele deve ser dividido entre a patrocinadora e participantes, entendeu? Não é? Hoje há até uma ação civil pública discutindo isso. Está questionando essa situação, entendeu? Mas pela legislação, quem determina essa forma de rateio é a própria lei, resolução 11 de 2013. Qual é a proporção? A proporção seria de acordo com a contribuição.
Só que hoje a gente não tem contribuição no plano CLT. Em função do superávit, ninguém paga mais contribuição no plano CLT. Então essa contribuição é esse todo o imbróglio, por isso é que precisa do cálculo. Quando foi a última vez que a patrocinadora fez uma contribuição? Foi em 2011. 2011. E quando é que os participantes pararam de pagar? Também. Porque há uma outra legislação que exatamente ela está relacionada exatamente com essa questão do superávit. Todo plano que tem um superávit, tá, por 3 exercícios consecutivos, a entidade é obrigada a iniciar todo um processo de utilização desse superávit. Começa por uma redução parcial da contribuição, depois uma redução total dessa contribuição, depois uma alteração regulamentar para melhoria de benefícios e outras questões. Só que aí a gente parou, porque o Conselho entendeu que esse superávit é um superávit, tá, que ele foi, a sua origem é lá em 1991. Então a gente precisaria entender, antes de começar a fazer essa distribuição de superávit, começar a entender qual é a origem, qual é a formação, por que existe esse superávit, para que a gente não saísse distribuindo um patrimônio que de repente não seria dos participantes, seria da Fiocruz. Então o trabalho que está sendo solicitado, que foi ratificada essa situação pela Previc, é exatamente nesse sentido. É entender desse superávit o que cabe para a patrocinadora e o que vai ficar para os participantes. Mas já se perdeu na primeira instância, né? Não, isso é aquela ação civil pública, não tem, por enquanto, nada a ver. Só um minutinho. Flávio, deixa só o pessoal lá, depois a gente volta aqui. Pode voltar para o slide, porque o meu número de voz é alto. Qual slide? Olha só, Jacques, a minha pergunta, em termos de investimento, né, isso nada eu sei da idoneidade completa de vocês, sei do fundo, e tudo mais. O que eu venho batendo muito de frente com vocês, né, questionando, são os prazos, né? Porque a gente recebeu um cronograma que ele não foi cumprido, né? Um e-mail atrás, no início do ano, né? Que a patrocinadora, ela solicitou o levantamento à empresa, isso não andou, e a gente começou a passar e-mail, e aí que começou a andar um pouquinho, a gente entrou em contato com o Conselho Deliberativo, solicitamos uma reunião de todo o Conselho, mas aparece, naquele momento, de repente, só algumas pessoas puderam comparecer. A minha preocupação só desde o início foram prazos, tá? Os prazos não foram cumpridos, teve determinação da Fiocruz, não foi cumprido, né? Eu estou assustada até de ver, cadê aquele outro slide? Né? Não, o outro, o anterior, é esse. Outubro, entrega das informações solicitadas pela turma. Olha, isso está desde fevereiro, desde janeiro. Né? O RJU foi quando que terminou? Foi quando que o conselho foi empossado, que a gente teve que fazer? Né? Não terminou, tudo bem, porque está consignado. Ok. Né? Mas os prazos que foram informados para a gente anteriormente não foram cumpridos. Né? E a sensação que nós tivemos foi que a coisa estava sendo levada, mas não respeitando até uma solicitação da própria Fiocruz. Né? Então, esses prazos vão ser respeitados, eu sei que tem a Previc, eu sei disso tudo. Né? Mas dependendo, 60 dias. Mas se vocês conseguirem entregar a documentação antes, por que não entregar? Né? Tem 60 dias, por que entregar no 59º dia? Não pode ser visto isso antes, até para que a coisa não ande. Porque uma outra minha preocupação, eu não sei se vocês vão poder responder, é fundo administrativo, né? Pagamento do salário do pessoal do Fiocruz. Termina quando? Né? Isso vai ser utilizado como? Qual é o fundo que vai ser utilizado? Só isso que eu queria saber. Obrigada. Obrigado, Vânia. Bom, vamos lá. Aquele cronograma que a gente mandou anteriormente era uma previsão. Infelizmente, a gente tem uma equipe bem reduzida do Fiocruz, desde a retirada do RJU, até porque a despesa administrativa tinha que ser reduzida. Esse prazo da TUAS aqui, você tem razão, ele depende daqui, né?
A gente está há 1 mês e meio, né, pegando as caixas do arquivo desativado e levantando toda a documentação, porque a TUAS não quer só a documentação atuarial. Ela pediu que a gente resgatasse toda a documentação de constituição do FIOPREV, estatuto, todos os estudos atuariais, porque senão ela não consegue fazer o estudo completo. Então, assim, a atual diretoria, né, que está dividida entre eu e Jacques, porque eu acumulo a parte de Previdência também, e a nossa equipe, e vocês sabem que são só 4 pessoas, o que a gente tem feito? Se a gente vai cuidar de pegar documento, a gente tem que parar as outras coisas, só que a gente não pode parar a entidade. A gente tem que cumprir todos os prazos da Previc, balanço, a vida do FIOPREV funciona igual uma entidade normal, que não está em retirada de patrocínio, né? E, infelizmente, você tem razão, a gente fez uma projeção de cronograma e não cumpriu, porque não conseguiu. A gente quer cumprir isso aqui, eu posso garantir a vocês que ninguém melhor, mais do que eu e Jacques, queremos cumprir a nossa parte. Agora, nem sempre a gente consegue. Agora, não há da parte da diretoria nem do conselho fazer corpo mole ou isso. A gente tem dificuldade, a equipe é curta. Eu acabei de dizer na apresentação que a gente vai ter que fazer um recadastramento, que parece simples, mas não é, porque a gente tem que caçar as pessoas, né? Hoje a gente ainda tem gente ativa do próprio Fio Saúde que está com o cadastro desatualizado. A última nota que eu mandei, voltaram vários e-mails, né? Então, assim, eu não estou justificando, eu estou explicando qual é a nossa situação, né? A crítica, tudo bem, mas a gente está fazendo com a perna que a gente tem para fazer. A gente quer garantir esse prazo aqui? A gente não pode garantir. A gente tem um compromisso de tocar as coisas como a gente quer e deseja, mas nem sempre acontece isso, né? Essa questão que você coloca, assim, eu não vejo da nossa parte desleixo nem nenhuma intenção de não tocar o processo. Agora a gente tem realmente dificuldade, a equipe pequena. No fundo administrativo, o que aconteceu? O que está acontecendo pode acontecer. A nossa próxima ida na Previc, a gente fechou o orçamento. O orçamento, quando a gente faz, ele é plurianual. Eu não trouxe isso aqui porque não era objeto dessa reunião, mas em algum momento a gente vai ter que falar isso, né? Até porque a gente não tem nada que esconder. A projeção do nosso orçamento, considerando o que a gente considera faz conta do orçamento da entidade. A gente considera a rentabilidade esperada do investimento, a gente não tem mais contribuição, nem da Fiocruz, nem dos participantes, o Jacques já falou isso aqui. Então, aonde que o dinheiro pode aumentar? Com o resultado dos investimentos. Uma parte disso vai para o fundo administrativo, né? Cadê o slide? Né? Está aí. Não. Está aqui, fundo administrativo, né? Esse é o fundo administrativo do plano CLT. Tem uma outra parcela de fundo administrativo do plano RJU. O somatório destas duas parcelas é que vai permitir tocar a entidade, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma proposta de orçamento que foi aprovada já pelo Conselho Deliberativo e a gente deixou encaminhado na Previc, a gente vai fazer isso lá dentro em breve, a gente vai conversar com a Previc, aliás, já conversamos, para apresentar qual é a situação de funcionamento da entidade até 2020. Na projeção do orçamento, a gente já viu que até 2019 o orçamento é suficiente para bancar o funcionamento da entidade, né? Ali está falando no slide que a gente deve terminar o processo em 2020. Qual foi a orientação da Previc? A Previc ainda não tem essa informação aqui. A gente vai levar para eles agora. Isso aqui a gente fez agora, essa semana, né? O que a Previc, a gente combinou, é que a gente vai lá mostrar o orçamento que já está aprovado pelo Conselho, e o diretor da Previc disse, quando vocês estiverem com isso em mãos, vocês nos avisem que a gente vai fazer uma reunião no escritório do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, o Jacques comentou aqui, se a entidade não tem mais condições de funcionar, ela tem que fechar, mas precisa fazer a retirada. Então a Previc, sabendo disso, por isso a gente já tocou, quando a gente foi a Brasília, a gente foi, aliás, eu esqueci de comentar, a gente tentou em Brasília que a gente pudesse tocar a retirada do plano CLT enquanto acontecia o levantamento. A Previc não deixou.
Disse, não, eu quero o levantamento primeiro, por uma questão de segurança para vocês e para a gente, de transparência, depois vocês começam a retirada de patrocínio. E a outra pauta da reunião era o fundo administrativo, que ficou combinado o seguinte: vocês fazem um orçamento, discutem no conselho e avisa a gente que a gente vai marcar uma reunião com a fiscalização. Por quê? Porque se a entidade apresenta uma situação de inviabilidade administrativa, não tem mais fundo para funcionar, a fiscalização vai bater aqui no FIOPREV. Opa, que negócio é esse? Não pode, vocês têm que ter recurso para funcionar. Mas a gente está numa situação excepcional porque a entidade está fechando. Então, a diretoria da Previc, certo? A Vânia estava lá com a gente, já deixou encaminhado que a gente vai fazer isso agora, avisar para a gente ter a reunião no Rio de Janeiro, com a fiscalização. Por quê? Porque aí eles vão autorizar. A ideia é que a gente consiga fazer alguma reversão na composição do patrimônio, que possa ter recurso no fundo administrativo do plano CLT até 2020. Porque pela projeção, essa situação até 2019 está garantida, mas 2020 não está. Isso já é de conhecimento do Conselho. Então, respondendo a tua pergunta, a gente já negociou com a Previc um encaminhamento para dar uma solução nisso. Ok? Mais alguma pergunta? Fala. Se você puder voltar lá no superávit. Da resolução. Aí. Depois disso. Superávit é depois. Não, antes da resolução. Aí. Volta. Não. Da resolução. Eu acho que é anterior. Essa é a primeira. Os prazos. Aí. Não, isso seria prazo. A resolução do. Não é essa. É a outra. Aqui é porque tinha um prazo. Não é prazo. É da de 2018. 2018? A da reserva. É o anterior. Isso aí é 2019. É da reserva. Esse é o passado. Pois é, era da reserva ali, que tinha a resolução 2013. Essa resolução 2013 que dita a reserva atuarial hoje. É isso? Essa resolução regula a retirada. Todo o processo de retirada. Não, de retirada. Estou falando então é outra, anterior. É a mesma resolução. É a mesma resolução. De cálculo. É a mesma resolução. Então, eu queria o seguinte: você falou que poderia fazer um breve relato desse superávit do começo até agora. Tem que reduzir, explicar para a gente de como se acumulou esse superávit. Isso aqui? Que tem que se dividir entre a patrocinadora e os participantes. Isso vem lá de trás ou ele vem? Vou lembrar aqui, o estudo atuarial, que a gente está chamando de apuração do superávit, é para justamente reconstituir todo o fluxo de funcionamento do plano desde sua constituição em 87 até 91. Por que até 91? Porque de 91 para cá, o pessoal seletista da Fiocruz deixou de ser seletista e passou para um outro plano. O plano, ele continua desde 87 para quem continuou seletista, que é o pessoal que era empregado do FIOPREV e algumas pessoas da Fiocruz que não aderiram ao regime jurídico único. Então, o trabalho, ele tem que ir lá de trás chegar nisso aqui. Tá? Só que lá no valor de 91, ele vai apurar todo esse caminho do que aconteceu com o patrimônio. O que aconteceu, Flávio? Em dezembro de 90, aconteceu o quê? Foi instituída a lei do 8.112, que instituiu a RJU, ok? Não, foi isso? Em dezembro de 1990. E aí, em 91, a gente fez uma separação dos planos. Os participantes que migraram para o RJU, ingressaram no plano novo que a gente criou, o plano RJU. Alguns, naquela época, sacaram a reserva matemática, a reserva de poupança, resgataram a reserva de poupança, ingressaram no RJU. Outros, como alguns aqui pode ter acontecido isso, não resgataram a reserva de poupança, deixou o dinheiro lá e tiveram, com isso, o direito
a um benefício diferido. O que é isso? Aquele dinheiro ficou para que quando essas pessoas se aposentassem, tivessem garantido um benefício do FIOPREV. Entendeu? Então, o que acontece? Naquele momento, a Fiocruz, desde 1984, veio constituindo uma poupança para a criação do FIOPREV. Então, em 87, o plano começou a funcionar. Então, já tinham recursos da Fiocruz aportados. Porque quando o plano começa, alguns participantes já estavam na iminência de se aposentar, outros faltavam pouco tempo. Então, a Fiocruz, ela teria que fazer todo um aporte para quê? Para constituir todo aquele montante que não foi contribuído, que seria, a gente chama de joia, quer dizer, a contribuição do tempo anterior. Então, isso tudo foi feito. Aí, em 87, o plano já começou com um patrimônio. No final de 90 veio a RJU e em 91 separou. Bom, então separou, as pessoas levaram o que haviam contribuído, mas o dinheiro da patrocinadora ficou. E ali naquele momento formou-se um superávit no plano CLT. Então esse superávit vem desde aquele momento. Então é justo que agora você avalie e faça, na hora de fazer o rateio, você não pode aplicar simplesmente a legislação. Você tem que ir lá atrás, e foi o que a Previc ratificou para a gente, tem que ir lá atrás, avaliar direitinho e falar assim, olha, desse superávit aqui, uma parcela X dele foi constituído lá atrás, então esse patrimônio tem que voltar para a patrocinadora. O que ficar é do participante e vai ser rateado nos participantes. Então é isso que o trabalho que a TUAS foi contratada, ela tem que fazer, ela tem que emitir um parecer e dizer, olha, do superávit hoje, X% é da Fiocruz, Y% é dos participantes, entendeu? Mas isso vem lá de trás. Você já sabe qual é essa proporção que é da Não. Não faz a menor Não faz. Até porque a gente ainda está levantando essas informações. São informações antigas que a atuária solicitou. Então, tem avaliação atuarial de 1987, 88, 89 que ela solicitou, número de participantes, valores pagos. Então isso tudo são informações que estão no arquivo morto, que não fica nem no FIOPREV, fica fora do FIOPREV. Só para esclarecer, essa parte da patrocinadora só se refere ali aos 33 mil. 32 mais 6. Seriam os 32 mais os 6, tá? Pela legislação, a lei diz o quê? Os 6 seriam do participante, tá? Mas como existe essa situação que vem de 91, que você tem que voltar lá, pode ser que nem esses 6 não sejam na sua totalidade dos participantes. Tudo vai depender de um trabalho do parecer da atuária com a ratificação desse trabalho pela Previc. A lei que rege os planos é capaz de dizer como fazer essa divisão? Olha, na nossa situação, no nosso plano, pelo que está na lei, fica até difícil de você aplicar. Dá para aplicar. Seria, hoje, se você fosse aplicar friamente, seria 50%, 50%. Mas não se pode fazer assim, entendeu? Não dá para ser feito desse jeito. Mas de uma forma fria, pelo que está na lei, seria assim. Mas aí, o que rege essa divisão? Pois deixa eu colocar esse ponto. O trabalho da TUAS, o que ela vai fazer? Isso aqui é a situação agora, a gente está em junho de 2018. O trabalho da TUAS vai voltar lá em 87, vai percorrer todo o que aconteceu com o plano, cada ano, 84, desde que começou o FIOPREV. Porque o FIOPREV começou com o plano CLT, fosse do pessoal da Fiocruz, fosse dos seus funcionários, certo? Eram os dois grupos. Ela vai reconstituir, todo o fluxo. O Jacques comentou aqui, não tem contribuição. Por que não tem contribuição? Em 2011 parou a Fiocruz e parou o participante. Por quê? Porque você tem que dar uma destinação ao superávit. Você tem que rever benefício, você pode melhorar o benefício, você tem que rever tábua atuarial, cálculo atuarial, você tem que dar destinação ao superávit. A lei diz o seguinte, 3 anos de superávit, você tem que fazer algumas coisas, aí ela tem algumas medidas que ela determina. A última delas é parar a contribuição, por quê? A lógica é o seguinte, se o que você já arrecadou cobre todo o teu benefício concedido e benefício a conceder, por que você vai deixar o superávit parar?
Ou você melhora o benefício, ou você prepara para... Entendeu qual é a lógica? Essa é a minha pergunta. Em que situações você pode tirar desses fundos de baixo, né? Isso, passar para cima. Passar para cima. Isso. Quando o superávit ele se repete por mais de 3 anos, isso aconteceu, a gente reviu o tábua atuarial. O que você faz para a revisão do tábua atuarial? Você melhora a sua reserva matemática de benefício a conceder. O atuário aqui é o Jacques, tá? Se eu falar besteira, ele me catuca aqui. É só entendeu? o seguinte, quando você, lá em 2011, quando a gente iniciou uma redução Parcial, depois de redução integral, você, pela lei, é obrigado a criar um fundo. É esse fundo que vai dar cobertura para essa redução de contribuição, entendeu? E aí, em 2017, por ter, desde 2012, 3 anos consecutivos de superávit, a gente teve que criar mais um fundo previdenciário. Esses fundos são constituídos exatamente para dar cobertura para essas reduções, melhoria de benefício, redução de contribuição. Num processo de retirada, quando existe autorização, o que acontece? Isso aqui é desfeito e isso aqui passa aqui para cima. Entendeu? E aí, naquele momento, quer dizer, no momento de uma autorização, você deixa de ter fundo previdencial e todos esses recursos, eles somam ao superávit técnico. Então, lá na frente, aconteceria o quê? Você teria de superávit técnico aqui os 38 milhões. Entendeu? Só uma pergunta. Supõe que não está superavitário e os benefícios concedidos, quer dizer, a parte ali, os fundos para concessão de benefícios, não são suficientes para pagar o que é devido. Não tem isso aqui. Senão não teria superávit. Tá, eu estou construindo um raciocínio. Tá, uma hipótese. Aí você tiraria de baixo e botaria em cima para complementar. Isso aconteceu no RJ. Por que se esse fundo pertence aos beneficiários, ao patrimônio social dos beneficiários, e que pode ser aplicado para cobrir se a parte de cima ficar deficitária, por que parte dele tem que ser devolvido para patrocinador? Porque a lei manda fazer. A lei que manda fazer isso. A lei, quando faz a retirada de patrocínio, a resolução determina que é quase meia-meia, metade da patrocínio, porque o plano fechou, a patrocinadora contribuiu também. A lógica, embora eu pessoalmente sou contra isso, eu sou um dos que defendo que se a patrocinadora botou dinheiro no plano, o dinheiro é do plano. Mas a lei não é assim, a lei não é assim, tem uma ação civil pública que está questionando isso em todo o sistema. Porque se você pegar patrocinador público, você imagina o patrimônio hoje da entidade, da Previdência Fechada Complementar, tem Petrobras, tem tudo, é uma dinheirama enorme. Agora, aí você diz assim, não, fechou o plano, aí a Petrobras vai abrir mão da parcela dela de volta? Não vai, o governo não vai abrir mão? Claro que não. Então, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na lógica de proteger o patrimônio do participante. Você vê como o negócio é complicado. Mas hoje a gente está sob o império da lei, não tem jeito. Deixa eu só esclarecer, que eu acho que a tua pergunta foi muito legal, o seguinte. Esses números, eles podem mudar, tá? É isso que o Jacques está tentando dizer aqui. Por quê? O trabalho da Atuas, o que a Atuas vai fazer? Ela vai levantar todo esse superávit ao longo do tempo. A questão central qual é? A Fiocruz pagou até 90, veio o regime jurídico único, acabou com o seletista da Fiocruz, ele retirou a sua reserva de poupança, mas a parte da Fiocruz ficou no plano. Esse é o questionamento. Então, por isso, o trabalho da Atuas vai mostrar o que foi isso. E não vai só mostrar o que foi isso, ele vai mostrar o que foi utilizado para revisão de benefício. A lei não manda você utilizar o superávit. Ele vai ver se teve alguma utilização desse superávit para fundo administrativo. Tudo que aconteceu no processo de governança normal da entidade. Teve que passar pelo conselho, mas aconteceu, ficou lá atrás. Então, se o plano vai fechar agora, vamos olhar lá para trás. Eu para ser sincero, apesar do atraso, do que isso vai fazer demorar, eu acho que é o melhor para todo mundo. A gente não tem que ter dúvida nenhuma, porque a minha responsabilidade, a dele, do Conselho Deliberativo, é o nosso CPF. Entendeu? A gente está vivendo isso no RJU. Hoje, o que deixa a gente botar a cabeça no travesseiro, eu fiz reuniões no RJU. Imagina isso aqui para um auditório de 300 pessoas.
A gente fez isso lá no Fiocruz. Eu fui no conselho, no Jacques, tudo isso que a gente começou hoje aqui, alguns conselheiros que não estavam antes, a gente fez no RJU. E teve que explicar numa situação muito mais complicada, porque não era benefício programado, era benefício de risco, que só pagava, na verdade, a gente, quando começou o processo, dizendo, vamos fazer retirada de patrocínio, a gente tomou uma medida muito feliz lá atrás. A gente mudou o método de custeio do plano RJU para poder capitalizar, porque benefício de risco é repartição. Você já viu alguma seguradora devolver o que tu pagou, se não teve sinistro? Não tem isso. E ia acontecer com o plano RJU, porque não era capitalização, era repartição. Você paga o benefício, é igual ao INSS. Como é que o INSS funciona? É repartição. Ele paga o benefício com o que ele arrecada, de quem contribui. Ele não é capitalizado. Essa é uma das grandes queixas que a gente tem aqui, os economistas, com o regime do INSS. Se ele capitaliza, tu imagina que a gente, o INSS não tinha déficit. Só que quando a gente fez isso no RJU lá atrás, isso já foi que permitiu a gente fazer devolução de reserva matemática no plano RJU. Entendeu? Aqui não. O regime é de capitalização. Aqui você tem a sua contribuição para o seu benefício, que é a parte da reserva de poupança. Quem saiu em 90, em 91, algum grupo não resgatou a reserva de poupança. Foi a melhor coisa do mundo que eles fizeram. Esse grupo, que era antigo CLT da Fiocruz, que não resgatou a reserva de poupança, agora na retirada eles vão ficar muito bem. Entendeu? Porque o dinheiro deles ficou aí. Quem resgatou e não comprou seu imóvel, o jeito viajou, já era, entendeu? Já era. Então ainda tem gente que acha que previdência fechada complementar é ruim. Eu, pelo que eu conheço, ainda eu acho que é o menos, se pode ser ruim, eu acho que é menos ruim. Porque previdência aberta, você paga a taxa de administração alta, é outra coisa, né? Então assim, esses números é bom que a gente, por isso que eu falei que essa é a primeira reunião. O nosso compromisso do Conselho é o quê? Acabou o trabalho da TUAS? Acabou. Ele foi debatido no Conselho? Foi. Vamos na Previc? Vamos. Previc, está aqui o trabalho. Ixi, o que aconteceu com o trabalho? Eu não sei o que vai acontecer. Esses números não são esses, aconteceu isso, não pode ser assim. Quando sai do trabalho da TUAS, esses números não, pode ser que tenham outro formato, ou pode ser que não, certo? Aí a gente está tranquilo, aí a gente vai chamar outra reunião para vocês, é importante que vocês venham, né? Por isso que a gente está gravando aí com a grande colaboração das fotos. Para quê? Para a gente vai botar isso na internet, para quem não veio. O Fritz, o Dr. Fritz está lá, onde ele está? Nos Estados Unidos, né? O Fritz, ele está fora, então ele vive por e-mail perguntando as coisas para a gente respondendo. Diz, Fritz, não se preocupe que eu vou te mandar a apresentação. É claro que gera dúvida, mas entendeu qual é o processo? Então assim, esses números é o retrato agora, antes do trabalho da turma. Pode ser que esses números mudem, certo? Sim, pois não, Cristina. Já está um pouquinho adiantado na hora, mas antes de eu começar a reunião, eu estava aqui conversando com algumas pessoas que não estão muito próximas do Fiocrev e que estavam me perguntando por que a instituição está passando por esse processo de retirada. Então eu queria duas coisas que você falasse rapidamente. Por que houve a retirada do RJU e o que acontece com as pessoas que estão recebendo suplementação e que na eventualidade da retirada, só para essas pessoas terem suas dúvidas também esclarecidas. Obrigado, Cristina, boa lembrança. Olha só, a história, qual é? Que a história que aconteceu. Quando a gente, em 2010, 2011, a gente criou a Caixa de Assistência do FISaúde, por que a gente teve que fazer isso? Porque a gente recebeu uma pressão muito grande da ANS. A ANS praticamente exigiu um CNPJ próprio para administrar o FISaúde, né? E aí a gente ficou sob muita pressão, né, lá atrás, e acabou se decidindo em constituir a Caixa de Assistência da Fiocruz, que é o FISaúde. Com isso, o Fioprev, que administrava o plano de saúde e a previdência complementar, ficou esvaziado. A gente já estava em 2010, já tinha passado o regime jurídico único também, que foi outro fator, né, que mudou muito a vida da gente, apesar de que a gente fez o plano RJU, tinha um benefício mínimo
que era custeado pela Fiocruz, mas foi suspenso em 2007 pelo TCU, né, que é a tal ação civil pública também do Ministério, que quer que todo esse dinheiro que a Fiocruz pagou até 2007 volte para a União. A gente está brigando. Esse que a gente já perdeu em primeira instância e recorreu, que o Flávio comentou, que é no RJU, não tem nada a ver com o plano CLT. Então, juntou o RJU, juntou a saída do plano de saúde, do FIOPREV, os servidores da Fiocruz começaram a questionar: para que eu pago o FIOPREV? Não foi a maioria, mas alguns, né, isso foi levado até para a ASFOR, e como a ASFOR tem um processo de mesa de negociação, o sindicato, no seu papel, perguntou: e aí, FIOPREV? As pessoas, por que a gente vai continuar pagando o FIOPREV? Bom, eu pago o FIOPREV porque tem um pecúlio que eu posso deixar para os meus beneficiários, se eu me invalidar eu tenho uma complementação. Aí quando a Cristina cita a questão de quem está em benefício, a retirada de patrocínio para quem é assistido é muito ruim. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma colega da Fiocruz, eu sempre cito esse exemplo, porque ele, para mim, ele resume essa situação. É uma senhora de 58 anos que fez um problema grave de saúde, ficou 4 meses internada no CTI. Quando ela voltou a si, ela perdeu todo o conhecimento dela. Para vocês terem uma ideia, ela foi a última assistida, ela entrou em invalidez em dezembro de 2015. Por sorte dela, foi antes da data base, que a data base foi junho de 2016. Né? E ela tomou um susto, porque quando ela veio ver qual era o valor da reserva matemática dela, porque isso aqui é muito sério. Isso aqui já está a reserva lá, aqui no FIOPREV, para garantir o pagamento do benefício até a morte do assistido e do seu pensionista. Individualmente, seu valor é muito alto. E ela viveu um drama, por quê? Ela recebia na Fiocruz cerca de 15 mil reais, dos quais a invalidez era proporcional, e ainda é para alguns casos no Serviço Público Federal, e ela recebia da Fiocruz 3.500 reais. Ou seja, o restante do salário dela quem pagava era o FIOPREV, religiosamente em dia. Ela disse: Carlos Magno, como eu vou viver? A reserva dela era 700 mil reais, uma pessoa solteira, sozinha. Ela disse: o que eu faço? Ela ficou uns 15 minutos chorando na minha sala. Eu disse: a senhora tem que arrumar um lugar que a senhora possa investir seu dinheiro. Ah, mas eu não vou ter mais a renda que eu tinha. Não vai. Isso é muito doloroso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso para mim, Carlos Magno, foi motivo de muito sofrimento. Porque a gente conhece as pessoas. Vocês não são pessoas estranhas. A gente conhece as pessoas. Eu sou servidor. Jacques, então, isso é muito doloroso, porque quando você individualiza a situação, é muito doloroso. Então é preciso que aquelas pessoas que têm seu benefício hoje tenham consciência disso. Ah, é muito bom pegar 1 milhão. Teve uma participante do RJ que pegou 1 milhão. É um bom problema? Eu não acho. Eu não queria ter 1 milhão agora. Eu vou fazer o que com o meu 1 milhão? Vou botar na bolsa? Tem economista aqui. Eu vou aplicar no fundo? Vou. Mas vou pagar taxa. Entendeu qual é a dinâmica? Do ponto de vista do impacto da pessoa que está recebendo seu benefício. Entendeu? É uma situação. Mas infelizmente a retirada de patrocínio tem esse lado cruel. Eu chamo isso. Eu já briguei muito, inclusive junto à Previc, porque eu sempre fui do conselho da Associação dos Fundos de Pensão. Eu já falei muito, essa retirada de patrocínio não pode ter isso. Eu reclamei isso, eu sou contra isso, que tem que devolver para a patrocinadora. Eu acho que os assistidos não podem ser tratados assim. Você está pagando benefício, acaba o plano, eles pegam o dinheiro, a reserva deles faz o que da vida? Vai para o mercado financeiro? Eu acho isso extremamente cruel, isso é uma maldade para as pessoas. Eu sempre fui uma voz que ganhei muitos colegas dirigentes reclamando contra isso, mas é uma política do governo, né? Vocês imaginam esse governo com déficit público, né? Regime fiscal, e qualquer tostão eles querem pegar de volta. Entendeu? Então, assim, obrigado, Cristina. Eu acho que é muito importante você lembrar aí. Para a retirada de patrocínio, para o assistido, é uma situação complicada. Os ativos, talvez numa situação menos complicada, vão pegar seu recurso. O recurso é alto porque o grupo é pequeno, né? E eles contribuíram sobre o salário deles também, ao longo desse tempo. Então a gente não vai fazer nada que não esteja dentro da legislação e do direito de cada um. Mas é um problema, ele tem que saber, vai transferir a gente tentou criar um plano na retirada do RJU,
que agora a legislação só permite que seja um plano de contribuição definida, mas eu precisava de uma associação para criar. Eu fui lá na Asfog. A Asfog quer criar um plano instituído, como a lei permite, para quem hoje está em... Por quê? Porque a gente estava preocupado com quem estava em benefício. Se a gente tivesse conseguido criar o plano CD, esse grupo que estava assistindo botava o dinheiro no plano CD e continuava recebendo pecúlio e benefício. Ah, a gente não quer, isso não é objeto das Asfog, tudo bem. Tentei pela Unifor. Ah, também não pode. Então a gente não conseguiu instituir um plano CD. E aí, para onde as pessoas migraram, que continuaram, tentaram, quiseram ter uma previdência? Foram para a Brasilprev, que é previdência aberta, porque a gente negociou, vai ter que fazer isso de novo. Chamou a Brasilprev, a gente fez uma cotação, Itaú, Bradesco, Brasilprev, né? Aí, a que deu melhor condição foi a Brasilprev, a gente negociou uma taxa de administração mínima, uma condição que era para quem tinha 1 milhão para poder aplicar naquele fundo da Brasilprev. A gente conseguiu, junto com o conselho, a gente negociou uma condição melhor para as pessoas tirarem o seu dinheiro da reserva matemática e botar lá na Brasilprev. Mas mesmo assim ela tem que comprar um benefício lá, entendeu? Ela compra, ela vai comprar um pecúlio, ela vai comprar um benefício de renda. Então, para o assistido, excelente, Cristiano, para o assistido, é bom ir raciocinando que o valor é alto e o partido também. Tem que pensar o que vai fazer, porque infelizmente, naquela data efetiva ali, né, na data, cadê já? Aqui, ó. Cadê? Lá na frente. Data do cálculo, aqui. Não, mas o plano para aqui. Né? Isso. Certo? Aqui, o plano para. Parou. O plano fechou. Quem está em benefício, a gente vai continuar pagando até a data efetiva e depois... Não, até o dia que for... Até o dia que for depositado. Mas a gente vai ter que, durante esse período, esses períodos aqui que ela está recebendo vão ser compensados do que ela vai receber. Mas é cruel. Aqui, ó, acabou. Pois é, só para complementar, foi muito boa a sua colocação, excelente, o que eu ia falar no final. Eu estava conversando com os Dags antes, né, da nossa conversa. Eu já sou aposentado, né, recebo complementação. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade, infelizmente, eu quero que acabe? Não queria que acabasse. Agora acabou, não tem mais jeito. Então não tem mais jeito, isso não vai voltar atrás. Só fazer uma conta rápida, em 60 segundos aqui. 1 milhão é dinheiro? Não queria 1 milhão, queria 2 milhões, também não queria nem 3 milhões. A conta é simples. Rapidinho, 1 milhão, 6,5% ao ano, na Selic CDI cheia, 6,5%, tirando a inflação de 3%, vamos botar 3%, você calculou. Média, tá? Vamos botar a média para saber. 3% ao meio de 1 milhão dá 30 mil, certo? 30 mil dividido por 30, 2 mil, mais ou menos, né? Por 12. Por 12, não. 2 mil. Mais 13º. 1 milhão te rende para quem souber, tem que saber também. Aplicar. Assim, não, aplicar, ir para o mercado e aplicar, em média, 2 mil reais. Isso. Quanto é seu benefício? 2. Pois é. Eu teria que ter, né? Então, para 4 mil, 2 milhões, né? Mais ou menos. Vamos botar mais ou menos, contar. Para 6 mil, 6 milhões. Alguém vai ganhar isso aí? Não é isso que eu te esse é que eu chamo... E eu não queria que acabasse. Eu também, eu sou suspeito de dizer que não queria que acabasse o meu prédio, porque lá na retirada do RJU, alguém levantou o braço e perguntou: Carlos Magno, vai ter interesse em manter a previdência complementar. Eu disse: eu tenho um ponto de vista, eu não queria que terminasse. Eu trabalhei há mais de 30 anos que eu estou na previdência complementar, depois que eu saí da gestão. Eu já era gestor do plano de saúde, desde a CAPSESP, fui presidente da CAPSESP. Eu sempre defendi a previdência complementar fechada porque eu queria agora estar com direito à minha complementação. Eu paguei a vida inteira para isso, mas infelizmente já não tenho mais. Eu recebi 30 mil na retirada de patrocínio da RJ1. Botei lá na Brasilprev. Mas que não adianta? E fora que isso vai virar dinheiro, sei, 1 milhão ou 2 milhões que eu quero, vai virar dinheiro, isso vai para o banco, isso vai. Eu vou comprar um carro, vou viajar, vou isso. Não, se você é aposentado, paga PSF. Quer falar da renda prévia? Ainda tem isso, eu pago como aposentado a Seguridade Social. Aposentado, Previdência Social. Bom, gente. No Baor também. No exercício eu não tenho aqui, vou ficar
site, devendo para No site tem isso? Tem, relatório anual você tem lá. Bom, a gente terminou. Vânia, quer falar alguma coisa? Não, A gente terminou, agradecer mais uma vez. Eu acho que é muito bom, acho que esses esclarecimentos, porque é complicado, né? Acho que para economista, para quem não é. Nós no CD, né? A gente tem muita dúvida, né? Porque não somos atuárias, né? Então, eu acho que é muito importante essas reuniões. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter o relatório da DUAS, né? Eu acho que o CD vai fazer a reunião, mas eu acho interessante trazer para uma Assembleia também, porque eu acho que isso que facilita todo o que a gente passou no RJU, na verdade, né? Que não depende só da diretoria, né? Tem prazos que são, esses 180 dias levaram 6 meses, mas acho que o processo, o esclarecimento ajuda muito ao processo todo como um todo, tá? Então, obrigado pela presença de todos. Bom, boa tarde.